Então, como eu acabei de falar, arquivo é um conjunto de documentos criados ou recebidos por uma organização, firma ou um indivíduo. E aí, o que é documento? A gente falou tantas vezes documento. Arquivo é um conjunto de documentos. Arquivo é um conjunto de documentos. Documento para mim é aquele tipo RG, CPF, carteira de trabalho, carteira de motorista. É isso que é um documento. É isso que eu entendo. Então vamos entender um pouquinho melhor isso aí. Documento é qualquer meio que comprove a existência de um fato, a exatidão ou a verdade de uma afirmação. Então esse documento que eu estou falando, gente, não é seu documento pessoal. Não é o documento do RG, do seu certidão de nascimento. Não é esse documento que eu estou falando. Aqui é qualquer meio que comprove a existência de um fato, com exatidão, né? De preferência que a gente consiga comprovar a veracidade dele, tá? Porque para ser considerado um documento de valor para um arquivo, ele tem que ter uma comprovação, tá? Então, até pontuei essa questão. Quando se guardava esses documentos, ficava-se aquela discussão sobre devemos ou não guardar isso, porque isso aqui é fato ou é boato, né? Já vai aquela história, né? Fato ou boato? Por quê? Eu tenho que ter um registro adequadamente desse assunto para saber se de fato é real. Se de fato, fato real, a redundância, porque fato tem que ser real. Se essa informação, ela procede. Se isso não é algo que foi criado, que foi inventado, né? No período que nós estamos vivendo na atualidade, é algo muito importante a gente saber diferenciar fato de fake, né? As fake news mesmo são algo que geraram um grande problema com relação ao arquivamento de documentos atuais. Por quê? Porque eu tenho sempre que ir atrás da informação e da exatidão disso, para saber se isso realmente é algo que foi pontuado por alguém, que de fato aconteceu, ou se isso foi criado, baseado em um boato, né? Então, para registrar isso de forma adequada, eu preciso saber se isso foi feito uma comprovação. Então, juridicamente, os documentos podem ser considerados como atos, cartas, escritas, tudo isso vale. Então, por isso que eu estou falando, você tem que comprovar se isso é real, se isso é verdadeiro, porque daí sim eu vou conseguir guardar. Se eu guardar algo que eu não tenho comprovação disso, eu corro o risco de guardar um registro falso. E aí as pessoas que forem pesquisar, que forem atrás desse arquivo daqui a pouco, lá na frente, no futuro, elas vão acreditar que isso era verdadeiro, sendo que não é. Por quê? Porque eu não tenho uma comprovação dessa informação, tá? Então, a unidade de registro, a professora comeu um Rzinho aí, registro de informação, independente de onde ele é colocado. Então, o jornal vale como registro de informação, como pontuei anteriormente, revista, né? Hoje a gente tem a questão, são guardados também os áudios, são guardados os vídeos são guardados também, tudo isso são documentos que são guardados para comprovação. Então, os vídeos que você encontra hoje para comprovar alguma coisa, eles também valem. Agora, onde é verdade, onde não é, antes disso ser armazenado como verdade absoluta, precisa ter comprovação. Tá? Então, os arquivos conservam documentos necessários. Quais são os documentos? Todo o material, toda a informação comprovadamente verdadeira. Para informar e provar o quê? As ações humanas. Através deles, nós conhecemos o nosso passado. Assim, nós podemos entender o nosso presente e, é claro, né, planejar até mesmo o nosso futuro. Quando eu pontuei que um governante ele pode ir atrás dessas informações para saber onde foi que o antigo errou, o governante errou, para não cometer os mesmos erros, essa é a validade de um documento para ele, enquanto futuro administrador. Olha, eu sou o candidato e eu quero saber as propostas anteriores, porque eu ainda não conheço tudo, quero saber as propostas anteriores, o que funcionou e o que não funcionou. E sabendo disso, eu posso planejar o meu. Olha, eu sei que isso aqui não funcionou. Então, o que eu posso fazer diferente para que isso funcione? Essa proposta aqui, de fato, olha, já pensei, repensei, a única forma que eu pensei foi aquela. Ele fez e não deu certo. Por que não deu certo? Por causa disso e disso. Então, realmente não é viável. Porque eu não consigo achar uma solução. Pode ser que ele encontre uma solução, ou pode ser que não. Então, nós temos a máxima aí, que através dos arquivos desses documentos que foram guardados e conservados, nós conseguimos entender o passado.
nós conseguimos entender o que está acontecendo agora, porque muito do que nós temos hoje é o presente, né, digamos assim, que o passado nos deixou. Porque são atitudes e ações realizadas no passado que têm repercussão hoje no nosso presente. E que aí eu tenho que entender lá atrás para compreender aqui. Eu tenho que saber o que aconteceu lá no nosso passado para compreender por que estamos aqui. E aí, sabendo disso, eu posso pensar em formas políticas, por exemplo, políticas públicas para mudar alguma coisa para o futuro ser diferente do que está sendo agora no presente. Porque o passado eles erraram, então agora nós estamos pagando o preço. E como será o futuro? Vai depender do que eu planejar e fazer agora. Então o arquivo, a conserva desses documentos, eles têm essa função, conservação desses documentos tem essa função, nos mostrar o passado para entendermos o nosso presente e pensarmos no nosso futuro. Então, nós registramos isso, não importa onde. Como eu falei para vocês, nós registrávamos antes isso só no papel, papiro. Né? Eu citei que, infelizmente, por ter sido guardado de formas não adequadas, os papiros colaram, né? Olha que dó, aqueles rolinhos, aquela coisa mais linda, se você pensar e imaginar, toda aquela documentação, só que ficou tanto tempo guardado de forma incorreta, que quando eles tentaram abrir, estava colado as páginas. Então, muito se perdeu. Olha quanta documentação importante provavelmente tinha ali. Você tem noções do que era, porque tinham, né, rótulos ali, mas você não conseguia ler o que foi colocado porque estragou muita coisa. Né? O arquivo ele tem a questão de restauração. Eles tentaram restaurar muita coisa. Que bom, mas muita coisa realmente não deu para salvar. Né? Aí nós temos as fitas VHS, que é a mesma ideia. Né? Há pouco tempo se usava VHS com muita frequência. Aí o que aconteceu? Nós precisamos fazer o quê? Uma troca. Fazer uma conversão desse material de VHS para outro formato. Por quê? Porque VHS vai estragando, vai se deteriorando com o tempo. O papel também vai se deteriorando com o tempo, então tem que fazer outras cópias. Aí surgiram os DVDs. Os filmes fotográficos, muito velhos, eles vão estragando com o tempo. Então eu preciso revelar essas fotos, porque se eu deixar no filme, ele estraga. Então eu tenho que conservar isso. Eu tenho que conservar de forma adequada, mesmo que seja fazendo outras cópias, porque precisa. Eu tenho que fazer adequações. Eu falei para vocês sobre a questão do quê? De você digitalizar informações. Né? Então, por exemplo, se eu tenho documentos e que eu sei que ele não tem mais como sobreviver muitos e muitos anos, eu faço o quê? A digitalização. Hoje, né, a tecnologia nos permite digitalizar essas informações. E quando eu digitalizo essas informações, eu faço com que elas durem muito e muito mais tempo. Porque daí eu coloco no arquivo, no computador, eu coloco em pendrives, eu salvo em vários lugares. Hoje eu posso salvar na nuvem. Olha que maravilha. Nós temos a nuvem para você salvar essas informações. Então, eu não vou perder mais. Então, hoje eu consigo ter um acervo, um arquivo, cuja durabilidade seja bem maior do que era antigamente, que os papéis se deterioram, até mesmo as fitas VHS vão se estragando, os rolos de filme, lembra antigamente? Imagina a origem do cinema lá, quanto rolo de filme não foi perdido, não foi estragado? Isso sem contar os acidentes que aconteceram, né? Incêndios na biblioteca, incêndios nos acervos, né? Muita coisa também se perdeu. Então a gente tem que ter o quê? Um backup, digamos assim, dessas informações, que hoje a gente pode fazer. Tá? Então, olha lá, os arquivos são mantidos por entidades públicas, federais, né? Estaduais ou municipais, como a gente já falou um pouquinho anteriormente, agora vamos falar um pouquinho mais detalhado, e nós classificamos esses arquivos de acordo com essa entidade que mantém. E elas são classificadas em 2, arquivos públicos e arquivos privados, que a gente vai falar depois. Arquivo público. Então, são documentos, né, de direito privado, mas que se referem especificamente aqui a serviços públicos. Né? E eles estão ligados ao legislativo, ao executivo, ao judiciário, seja no município, no estado ou na nação em si, no âmbito federal. Ele está ali. Então, isso é arquivo público. Tudo que foi pensado, falado, planejado, que foi guardado ali, está ali
anotado e você tem acesso a esses arquivos, tá? Então, nós temos o âmbito estadual, federal e o municipal, que é o primeiro ali. Então, por exemplo, a cidade tem o seu arquivo próprio, público. Aí o estado tem o dele, onde ele tenta reunir um pouco de cada cidade. E o federal teria, né, em linhas gerais, a ideia é, ele teria que saber de todo mundo. Né? E aí você vai reunindo informações e pecinhas para que se tenha no acervo público acesso a todas as informações. Exemplos de arquivos, por exemplo, municipais, nós temos o Arquivo Histórico de Porto Alegre, chamado Moisés Velhinho. O estadual, nós temos o Arquivo Público do Rio Grande do Sul. O federal, a gente tem o Arquivo Nacional do Brasil. E tem outros também, mas eu citei esses 3 só para você perceber que tem um em cada lugar. Gente, não são todas as cidades que têm um arquivo histórico dessa forma, né? Desse tamanho. Né? Elas têm um arquivo histórico, mas às vezes é um arquivo histórico pequenininho, né? Parece um cômodozinho pequeno ali, num cantinho. Depende do tamanho da cidade e de quão velha ela for e de quanta informação ela também tem que armazenar. Porque tem isso também. E de quanto foi guardado. Porque às vezes na construção, na origem da cidade não foi guardado nada, então muita coisa se perdeu. Não que não quiseram colocar um acervo histórico, um arquivo histórico, só que não encontraram informações suficientes para isso. Aqui eu tenho um exemplo do Arquivo de Porto Alegre, como eu falei para vocês, ele está numa casa, num casarão do século XIX, né? E tem a missão de organizar, guardar e conservar cerca de 1.500.000 documentos, desde 1764. Então, olha bem, ele tem documento desde 1764. Olha como que é uma amplitude maior de documentação que eles guardaram ali. Então, eles trabalharam nesse arquivo histórico de Porto Alegre aí para ter um acervo muito grande. Tá? Então, é um lugar aberto ao público, as pessoas podem ir, podem visitar, podem conhecer, né? Tem passeios guiados para mostrar o casarão, como que ele era, o que tinha, e mostrar o que tem lá agora. As documentações são guardadas, então você tem acesso a tudo isso. É um lugar bem interessante, dá para fazer um tour e entender como que esse lugar funciona. Olha lá, eles têm um arquivo municipal. A cidade tem esse arquivo e está sobre, né, a administração da Secretaria de Cultura. Então, esse é um exemplo de arquivo histórico municipal. Olha aqui, por dentro, algumas fotos para vocês poderem entender e ver como ele era. Olha, aqui tem o Correio do Povo, olha o jornal da época, ó, você consegue ter acesso, tá todo puidinho ali, ó, mas você ainda consegue ter acesso a esse jornal, entender como ele era. Nós temos aí o arquivo privado, né? E aí, como eu falei, o arquivo privado, ele é de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, mas ele tem principalmente o caráter particular. Então, entre arquivos privados entram os arquivos pessoais, que a gente acabou de citar, arquivos de igreja, arquivos de escolas, por exemplo, as escolas particulares têm o seu próprio arquivo, cada escola tem o seu. Né? A pública tem, só que ela vai ser direcionada esse arquivo dela lá para o município. A que for estadual, lá para o estado. Agora, a escola particular tem o seu próprio arquivo, aquilo que é só dela. As igrejas também são separados, o arquivo pessoal também é separado. E eu peguei um exemplo. Então, o arquivo pessoal, como eu citei anteriormente, ó, seus posters, seus cartões, as suas cartas, os seus livros, as suas fotos, são arquivos pessoais. Informações antigas, você pode ter aí, ó, diários, cadernetas, né? Pergunta lá pro avô. Vô, você tinha caderneta? Antigamente se usava muito. As pessoas iam à padaria, elas tinham caderneta. Vou comprar um leite. Então o padeiro escrevia lá assim, leite para... E a cadernetinha lá do seu Joaquim. Estava anotado lá. Ele anotava certinho para que as pessoas soubessem o que tinham que pagar e pagassem, tá? Então ficava na caderneta dele anotada e o padeiro também anotava lá na listinha dele. Então, seu Joaquim comprou um leite e 3 pães. Então, anotava na caderneta do seu Joaquim e ele anotava na dele também, para os dois conferirem. Aí, toda vez que o seu Joaquim fosse lá, ele sabia, falava assim, vou pagar agora os 3 pães e um leite. Vai dar tantos mil-réis, vamos colocar assim. E ele pagava, tá? Até muito, né? Digamos assim, não tanto tempo assim,
as pessoas ainda usavam cadernetas. Depois foi mudando isso, pela questão de inadimplência, né? As pessoas tinham a caderneta e diziam que perdiam, né? Algumas pessoas agiam de má fé para não pagar os seus débitos, né? Eu não tenho nada disso anotado, né? Com o tempo, aconteceu. As contas do banco também eram assim. Olha que curioso. Você abriu uma conta no banco e o gerente da sua conta escrevia quanto que tinha lá, que você guardou. Aí depois, se você fosse lá e tirava algum dinheiro, ele colocava menos tanto, mais tanto. E você tinha anotado. E ele também tinha o dele. Era tudo, ó, só naquele papelzinho anotado ali. Não tinha mais nada. Hoje não, hoje a gente tem toda uma possibilidade aí, que você acessa pelo aplicativo, você vai no caixa eletrônico, você fala direto. É uma coisa bem mais moderna, mas antigamente não. Então você podia guardar todas essas informações. Então quem tinha lá sua cadernetinha com a conta corrente, com a conta poupança, com o diário, as fotos, os recortes, tudo que você guardou faz parte do seu arquivo pessoal. E arquivo pessoal é arquivo.